ho, ho! O Natal chegou! E o meu presente para você vai ser uma semana com um vídeo por dia, com um especial de Natal. Hoje nós vamos começar com uma moldura. Você já vai ver que a gente vai fazer uma paisagem dentro. Vai ficar muito legal. Esse é o desenho. A princípio parece confuso, mas não é. Se você me seguir no passo a passo, eu te garanto que você vai conseguir finalizar a obra. Vamos começar pintando esses espaços retangulares, que é uma imitação de uma fita. Você vai preencher esses retângulozinhos com vermelho. Simples assim. Preencha todos eles com vermelho. Você pode pegar um pincel 2, um pincel 4. Deixe bem certinho. E vai preenchendo todos eles. Isso vai ajudar que a gente já vai limitar o espaço. Porque quando o risco é bem confuso, que tem muitos elementos, a gente tem que partir de um ponto para não misturar tudo. E aqui nós estamos partindo desse ponto. Tá, aqui não tem segredo, né? Você já viu como que é, já fiz um pedacinho. Quando você terminar de preencher toda a volta, você vai pegar o pincel, o mesmo pincel, o verde pinheiro, e você vai fazer um risquinho assim, ó, nos ladinhos. O verde pinheiro, ele faz a sombra do vermelho. Então, se você passa o verde pinheiro em cima do vermelho molhado, ele vai escurecer e vai ficar como se fosse um marrom ou um sépia. Todas as bordinhas assim, de um lado e do outro, certo? Agora nós vamos fazer essas bolinhas. Você viu que tem algumas bolinhas. As bolinhas as frutinhas vermelhas. Então a gente vai preencher com vermelho. Eu tô usando o vermelho escarlate. Aí você pode pegar o pincel um pouquinho maior, porque as bolinhas são maiores. Quando você termina de preencher, você vai pegar também um pouquinho do verde pinheiro e vai separar as bolinhas. Aí você vai ver quem tá por trás, quem tá na frente. O que tá por trás é que vai levar um pouquinho da sombra do verde. Isso em cima do vermelho molhado, tá? O acabamento fica para depois. Nós vamos seguir, eu tô fazendo um passo a passo de uma forma que você não vai se enganar, que você não vai ter dificuldade. Então, mostrei para você como que você vai fazer a bolinha. Todos eles sempre tem um por cima do outro, então preste atenção. Quem tá por cima fica mais claro e quem tá por trás, naquele lugar, fica mais escuro. Agora eu vou ensinar para você fazer o laço. Você vai fazer assim, primeiro esse lado. A gente vai preencher com vermelho também, tudo com vermelho escarlate. Não posso esquecer como que eu fiz aquela dobra ali. Essa perninha. Agora, a gente vai pôr um pouquinho de luz para fazer a dobra. Aqui, ele é franzidinho. Então, a gente vai colocar um pouquinho, é tudo muito pouquinho. Um pouquinho do escuro, do verde, aqui, ó. E vai sujar para lá. Depois, aqui tem uma dobrinha. Essa parte passa por cima dessa. Então, aqui vai ficar escurinho também. Olha só. Tá? E aqui
a gente tem também um cruzamento aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai encher essas duas pernas. Preencha bem direitinho. Coloque a tinta e empurre aquela tinta. Enquanto você conseguir empurrar, tá bom. Não limpe o pincel assim, deixa a tinta preencher mesmo o tecido. Bom, fiz um pedaço, outro pedaço. Aqui tem uma bolinha, mas eu vou deixar ela para depois. Olha, aqui, o meu risco tá aparecendo. O teu, acredito que vai aparecer também. Então, essa fita aqui, essa perna, tá por cima dessa aqui. Então, a de baixo vai levar um pouquinho de sombra do verde pinheiro. Olha só como mostrou que esse daqui tá por cima. Agora, eu vou preencher esse lado de cá. Sempre que você tiver verde pinheiro no pincel, lave antes de pegar o vermelho novamente. Porque um pouquinho que seja do verde pinheiro vai fazer diferença na cor quando se você colocar o vermelho. Preenchendo. Você viu que aqui se encontram. Aí a gente tem que definir quem que tá por cima, quem que tá por baixo. Então, eu quero que essa perna passe por cima dessa volta do laço. Então, eu vou colocar, não na perna, né, nessa curva aqui. Eu vou colocar um pouquinho do verde. E aqui também a gente tem, eu posso ir até em cima. Depois ali, ó, um pouquinho também do verde. Que ela passou por cima desse pedaço. Parece confuso, mas à medida que você vai trabalhando, você vai enxergando isso que eu tô falando. Eu vou colocar agora, vou colocar um pouquinho do verde aqui, desse lado também. Só porque aqui também tem que ter a fita se torceu aqui. Bom, agora eu vou fazer as minhas bolinhas e vou fazer todo o contorno da moldura vou fazer a fita. Nós vamos fazer agora algumas folhas em azul caribe e branco. Eu marquei um pontinho naquelas que a gente vai trabalhar dessa cor. Essa folha é assim, a gente não vai fazer aquela parte de luz e sombra. A gente vai trabalhar assim, olha, branco mais para a ponta e o azul mais para o pé. Só isso. É uma folha manchadinha. Respeita todos esses espinhos, essas pontas. Olha, pode até bater o pincel assim para fora, para ficar uma pontinha bem acentuada. E deixa assim, ó, manchadinho, tá? No final vai ficar legal. Vou fazer mais essa daqui. Então, você vai pegar sempre na parte onde é o pé, deixa um pouquinho mais escuro. Essa é a única lógica que a gente vai seguir, tá? Daí, ó, limpei o pincel pra fora. Aí, agora eu vou finalizar com o branco, fazendo essas pontinhas. Tá vendo? Deixe essas pontinhas assim bem acentuadas, tá? A gente vai precisar delas. E que ela fique assim toda manchadinha. Vou fazer as minhas azuis aqui que eu já mostrei pra você como que é. Já pintei todas elas, o fundo. Agora com o próprio azul caribe, pincel zero, eu vou colocar o acabamento. Olha, é uma coisa assim, meio... Não é um contorno, é uma pincelada. Você pode colocar aquelas ranhurazinhas que tem dentro da folha também, tá? Essa daqui
Ó, passo a linha no meio, independente se tá escuro ou não, porque se tiver um pouquinho claro vai aparecer. E trabalho fazendo o espinho, sempre, se você bater o pincel para fora e puxar para dentro assim, ó, vai ficar bem arrepiado esse espinho. E isso é legal, vai ficar bem irregular. Agora eu marquei algumas com um pontinho verde. Essas nós vamos fazer com 3 cores, com azul, com branco e com verde. Eu vou colocar um pouquinho do azul, um pouquinho do branco e um pouquinho do verde pinheiro, sem lavar o pincel, tá? Então, um pouquinho do azul. Sempre eu gosto de jogar a cor mais clara para a ponta e mais escuro para o pé. Então, no caso aqui, o branco e o azul para a ponta e o verde pinheiro meio que no pé. Vai ficar assim, tá? Eu vou fazer todas as que eu marquei. O acabamento destas folhas a gente vai fazer com o verde pinheiro. É a mesma coisa, passa o risquinho, puxa alguns pro lado e aqui, olha, deixa essas pontas bem arrepiadas. São espinhos, tá? Então, o espinho tem que ficar espetando. Essa daqui, olha, eu sempre bato o pincel lá fora e puxo pra dentro. Depois, sempre do pé pra ponta, não se esqueça, tá? Não vá se confundir e colocar o contrário. Agora, eu marquei algumas com amarelo canário. E nós vamos pintar branco, amarelo canário e verde pinheiro. Tá? Vou pegar um pouquinho do branco, vou começar aqui na ponta. Pincelzinho sujo, continuo com o amarelo. Da mesma forma que a gente estava trabalhando com o azul, o verde pinheiro e o branco, nós vamos substituir o azul pelo amarelo. Vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Uma vai ficar mais branca, outra vai ficar mais escura. Então, é assim mesmo que a gente quer, tá? Você não faça padrão, tudo igualzinho. Sempre lembrando que é mais bonito quando o verde mais escuro, que é o mais escuro, fica na parte de baixo. Sempre que você for pintar, pense em termos de luz e sombra. Então, o verde mais escuro é a sombra, então sempre vai ser mais para baixo. Acabamento? O acabamento dessas a gente vai fazer com o verde pinheiro também. Risquinho no meio, nervura, espinho. Agora, as folhas que sobraram, a gente vai fazer o verde musgo com um pouquinho do amarelo canário que a gente estava usando antes. O amarelo canário, um pouquinho, sempre mais para a ponta. E no pé você vai colocar o verde musgo. Então, amarelo canário. Olha aqui um caso, essa tá por cima daquela que a gente já fez. Então, você coloca o amarelo canário desse lado. E daí, termina de preencher com o verde musgo. Dá uma misturadinha para não ficar tudo muito amarelão. E o acabamento você vai fazer com o verde pinheiro, que é um pouquinho mais escuro. Ele vai aparecer, olha só. Você vai conseguir marcar bem a folhinha. Essa tá por cima. Vou fazer dessa daqui que eu acho que vai ficar mais fácil para você ver. Do pé pra ponta, né?
risquinhos do lado, aqui no espinho, com o verde pinheiro e o pincelzinho zero. Terminei de pintar as folhas, todas elas com acabamento. Então, agora nós vamos fazer os galinhos. Agora nós vamos fazer os galinhos, todos os risquinhos. Você vai usar o sépia. Se a sua tinta tiver... Olha, minha tinta tá meio dura. Então, eu coloco no pratinho uma pincelada e dou uma pincelada de água. Bem dura. Eu vou colocar mais uma pincelada de tinta. Eu quero deixar o sépia bem leve. Não tão aguado que escorra, tá? Vai misturando até você sentir que tá uma consistência boa. Se o seu sépia estiver novinho, pode ser que ele esteja bom, tá? Aí você vai fazer assim, ó. Você vai passar simplesmente todos os cabinhos. Pincel zero, a gente tem que pegar a tinta só na pontinha dele, tá? Não adianta pegar inteiro. Aí depois, você vai trabalhar com ele o mais de perto que você conseguir. Daí você consegue fazer uma linha contínua e fina. Os cabinhos, onde tem cabinho da folha, ó, você vai fazer com sépia e quando chegar aqui dentro, você dá uma entradinha, assim, dá uma puxadinha. Certo? Vou fazer todos esses. Terminei de fazer os galinhos. Agora a gente vai pegar o vermelho vivo e vai colocar um pouquinho de luz nessas bolinhas. Você vai colocar um pouquinho da tinta ali no lugar que tá mais claro e vai só limpar pros lados. Olha, vai fazer assim, tá? Isso vai fazer a bolinha ficar alta. Depois você vai pegar o branco com o pincel zero, vai mergulhar nele assim e vai pôr um pingo no lado da bolinha que tá mais clarinho. Esse laço também você vai fazer um pouquinho do vermelho vivo em todo lugar onde tá por cima. É o lugar onde já tá só o vermelho. Olha, ele vai realçar bastante. Não precisa, não preencha tudo de novo, tá? Porque daí não dá contraste. É só no lugar que tá passando por cima. Aí é preciso ter um contraste, o vermelho e ali a sombra que foi feito com verde em cima do vermelho. Tem que ter uma linha entre os dois, não vale esfumaçar. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Dá bastante diferença quando a gente coloca a luz. Certo? Você vai fazer todas as luzes das bolinhas, vai colocar o branquinho. Terminei as bolinhas, a luz, os pontinhos brancos. A gente vai fazer um fundo aqui, mas isso eu só vou mostrar no próximo vídeo. Porque a gente vai fazer uma paisagem aqui dentro e eu ainda não sei qual é. Vejam como ficou. Espero que o de vocês tenha ficado tão lindo quanto o meu. Terminamos a moldura. Na próxima aula nós vamos fazer uma paisagem ali naquele espaço vago. Sem esquecer que dentro dessa moldura você pode colocar um menininho, outros temas natalinos.